todos. Obrigada pela presença. E hoje nós temos a nossa irmã, a Sandra. Ela já começou aqui cantando para nós, né? Já deixando o ambiente calmo, tranquilo. E agora ela fará a palestra da noite. Então, tema mesmo, Sandra, desculpa. A melodia do silêncio. A melodia do silêncio. Então vamos fazer a nossa prece. Levando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo aos amigos espirituais que prepararam o ambiente para essa noite, agradecendo por essa casa de oração, agradecendo a todos os irmãos que aqui estão, agradecendo por nossas vidas, por nossas famílias, e que possamos estar com o pensamento e o coração aberto para os ensinamentos da noite. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Deixa eu só dar um recadinho. Sábado agora começa a feira do livro mundial lá no shopping. Vai ser do dia 11, né, sábado, até o dia 26, tá? Que é no horário do shopping. Sandra, fique à vontade. Boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui de volta, depois de tanta chuva, tanto buraco na estrada, ponte caída. Hoje nós conseguimos vir. Eu fico agradecido pelo convite, tá bom? Eu escolhi um tema hoje bem diferente, assim, chama A Melodia do Silêncio. Então a gente vai começar aqui falando assim, ó. O som mais doce é o som do silêncio. Aí nós vamos entender por quê, que é o som mais doce. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, pedi e obtereis, na instrução, quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e fechada a porta, orai ao vosso Pai em secreto. É interpretada não apenas como um isolamento físico, mas principalmente com a necessidade de intimidade, sinceridade e desapego da vaidade. Jesus ensina a focar na qualidade da prece, não na quantidade de palavras. Aí a gente pergunta, né? No turbilhão do dia a dia, assim, você está precisando orar, tem um quarto para você entrar? Ou às vezes você vai no banheiro, às vezes, né? Tem um lugar para você se isolar e conseguir fazer isso? É isso que nós vamos entender nesse capítulo aqui, que na realidade não é entrar num quarto, ou num banheiro, ou num lugar para poder você orar a Deus, é você entrar dentro de você, é entrar lá dentro e procurar lá dentro de cada um de nós como que a gente consegue ter essa conexão com o divino, principalmente nos momentos que a gente tem difíceis, né? Então, a melodia do silêncio, ela foi tirada do livro Instruções Psicofônicas, da Meimei, né, a nossa querida Meimei, a psicografia do Chico Xavier. E aqui essa frase, gente, eu achei bem interessante, que ele fala assim, ó, que o início da sabedoria é o silêncio, né? Quando a gente consegue se calar diante de tudo aquilo que nos cerca, realmente a gente começa a ser mais sábio. E que silêncio é esse? É esse silêncio da gente conseguir entrar para dentro de nós mesmos. E aí, ela fala assim, ó, repara a melodia do silêncio nas criações divinas. Deus faz barulho para criar? A gente, o tempo todo vai trabalhar aqui, é justamente isso, é a gente voltar o nosso pensamento e as nossas coisas para as criações divinas. Nós não somos parte da natureza? Nós não fazemos parte? Deus não nos criou junto com a natureza? Somos nós, né, que na nossa vaidade, na nossa tribulação, nas nossas confusões que a gente arruma diante dos nossos próprios defeitos, é que a gente não consegue observar esse silêncio que existe no universo. No céu, tudo é harmonia,
sem ostentação de força. Ou se alguém já viu uma estrela brigando com a outra? Ou alguém já viu alguma coisa assim que você fala, nossa, quando você vê brigando, ou é, né, bomba que está caindo, né, do céu, infelizmente, essas guerras absurdas que a gente está vendo aí, mas do que vem de Deus, está tudo em harmonia. O sol, o sol brilhando sem ruído. Tem algum ruído do sol? Só aquele que estrala no asfalto quente, né? Mas não é culpa do sol, não é verdade? A culpa é do sol? Não, a culpa é do chão. Que nós, humanos, fizemos o asfalto e quando está muito quente, lá em Cuiabá, por exemplo, Mato Grosso, e isso eu presenciei no sol escaldante que tem lá, você frita um ovo no asfalto. Isso eu vi, não foi ninguém que me falou, não. Tão quente que é. Mas a culpa é do sol? Não, não é culpa do sol. O que mais que ela fala? Ó, os mundos em movimento, sem desordem. Está tudo no lugar certo. Está tudo, né, tudo perfeito. As constelações refugindo sem ofuscar-nos. Se a gente for perto de uma dessas estrelas, a gente consegue olhar? Não, porque o brilho delas é muito grande e nós ainda somos muito pequenos. E ela continua assim, ó. E na Terra? Tudo assinala a música do silêncio, exaltando o amor infinito de Deus. Eu sei que aqui todo mundo gosta de ir na praia. Quem não gosta de ir na praia, chegar lá, ficar sentado olhando o mar? Ouvindo o barulho das ondas. Isso é o que, gente? Isso é o... Opa! Desculpa aí, gente. Estou treinando aqui, faz tempo que eu não mexo isso. Isso é exaltando o amor infinito de Deus, nos chamando para falar assim, ei, acalma seu coração. A gente é muito atropelado, a gente quer tudo para ontem, é tudo de, né, tudo, você quer tudo que as coisas acontecem no seu tempo. E Deus fala assim, gente, não é assim. Calma, é só isso que Ele pede para nós. Calma, olhe a minha criação. Olhe o silêncio de tudo aquilo que eu fiz para vocês. Ou não? Alguém já parou para ouvir o canto dos pássaros? Eu e o Antônio temos o privilégio, que eu falo para você que é um privilégio, a gente acordar todo dia de manhã, quando você fica lá no Vale Verde também, deve ser assim. Você acorda ouvindo o barulho dos pássaros. Não é? Você, no dia que você dormiu lá em casa, você viu? Mas nós, na nossa tribulação, nessa correria e pensamentos e se aquilo que a gente não para de pensar, a gente não para e busca essa interiorização, esse olhar para dentro de nós mesmos. Cara, por que eu estou tão nervoso? Eu falei isso pro meu marido hoje, eu saí de casa, eu estava tão nervosa, tão agitada, que eu parei, aí eu fiquei pensando, gente, eu montei uma palestra sobre isso, por que eu não ponho em prática? Então eu parei, olhei para dentro de mim mesmo e falei, por que você está tão agitado? Calma, né? Então, o que eu quero deixar para todos vocês hoje, nessa palestra, é exatamente isso. Seja o que for, aconteça o que acontecer, gente, calma. Nós estamos vivendo neste mundo louco. Mas não esqueçam que fomos nós que pedimos para estar aqui. Nós pedimos para estar junto nessa passagem do milênio, nessa passagem de expiações para regeneração. Provavelmente eu não vou estar aqui para ver o mundo de regeneração, mas eu pedi para estar aqui nessa tribulação. Para quê? Para mim aprender, não é? É aqui que a gente vai aprender, não é lá fora, é aqui. Aí ela fala assim, ó, a semente germinando sem bulício.
Eu até pus aqui, gente, porque eu também não sabia o que era bulice, eu fui buscar. É agitação. Então, a semente que germina sem agitação. Ou alguém fala que a semente nasce e ela nasce. Alguém faz isso? Ela vai nascer no tempo dela. Ela vai nascer na hora que ela tiver as condições necessárias para nascer. Não adianta a gente querer apressar as coisas. Elas não vão fazer assim. E eu pergunto, por que nós então queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo? Opa, não li o resto. A árvore ferida, preparando sem revolta o fruto que te alimenta. A gente lá em casa, né, chega na época, todo mundo que mexe com jardim, com hortas, esse negócio, com frutas, né, sabe que tem a época que a gente tem que podar. Alguma árvore algum dia reclamou? Ou falou, não me poda? Ela aceita a poda, porque ela sabe que aquela poda, ela vai poder produzir, ó, os frutos, alimentar quem? Nós. E o restante da natureza. Lá em casa, por exemplo, a gente plantou uma árvore lá, como é que chama? Aquela dos passarinhos? Calavura. A gente plantou duas árvores, chamada calavura, dá uma frutinha vermelhinha assim, até gostosa, pode até comer, mas é muito gosto. A gente plantou exatamente para alimentar os pássaros. Porque diante de tanta devastação do planeta, diante da natureza, eles também estão com fome. Os gatos, as onças, os bichos, eles estão vendo tanta onça que está aparecendo à noite, eles estão com fome, gente. E faz parte da natureza, eles também fazem parte de nós. E a gente, né, só pensa em nós. A água, olha só a importância. A água que hoje se oculta no coração da fonte para descendentar-te amanhã. Deus pensa nisso. Ele faz as fontes, né? Para poder brotar água para quem? Para nós. Para a natureza, as plantas, os pássaros, ele não deixa faltar nada daquilo que a gente precisa. E eu vou perguntar de novo, para que a gente corre tanto? Para quê? O metal que se deixa plasmar ao fogo vivo para ser de mais um. Alguém aqui, todo mundo aqui, ninguém precisa de uma faca? E a faca, para virar faca, ela teve que ir para o fogo. Para poder, né, que ela ficasse da forma como para servir a nós. Alguém viu algum metal reclamando? Não. Eles simplesmente se submetem àquilo que eles vieram fazer aqui. Cada um de nós temos uma tarefa. Então, perguntando de novo, para que a gente corre tanto? O vaso que te obedece sem refutar-te as ordens. Você pega o vaso, põe aqui, pega o vaso, põe aqui, pega o vaso, põe por lá. Algum reclamou? E o vaso, sem esquecer que ele também passou por todo um processo para ele poder um dia virar vaso. Ele reclamou? Que palavras articuladas lhe definiriam a grandeza? Que palavra que nós poderíamos usar, gente, para definir a grandeza de tudo que nós temos à nossa volta? Tem alguma palavra? Tem alguma palavra que a gente podia falar assim, Deus? Gratidão por nos falta palavra, porque é muita coisa que a gente ainda não consegue entender e a gente não consegue alcançar ainda. Por isso que a gente está aqui, né?
toda semana, né? Eu não podia dormir, mas eu assisto quando vocês mandam, e eu assisti a Simone outro dia lá para o BZ. A gente está junto, sempre junto com essa tarefa de estudar. Nós estamos aqui estudando para que nós consigamos enxergar tudo isso além e para que nós possamos ser melhores amanhã. É por isso que o Senhor também nos socorre, através das circunstâncias que não falam. A única coisa que a gente tem que fazer para ter um filho é fazer sexo, fazer amor. O resto precisa? Nosso corpo não dá conta sozinho de gerar uma criança? Ou Deus fica cobrando a gente? Ó, circunstâncias que não falam. A gente simplesmente espera os 9 meses e aí tem essas coisinhas lindas assim pra gente alegrar nossas vidas, né? Através das circunstâncias que não falam, por intermédio do tempo, o sábio muda. Todo mundo fala assim, vamos esperar o tempo, não é? Muitas coisas, as dificuldades da gente falam assim, vamos esperar o tempo. O tempo é mudo. E ele está sempre em silêncio. Não é? Ou não? Ou o tempo bate lá na porta da Simone e fala, Simone, vem cá. Não, né? Nem na minha casa, infelizmente. Se a gente também soubesse o tempo fosse lá bater, a gente ia cobrar ele, mas demorou tanto, né? Não é verdade? A gente ia cobrar. Mas o tempo, gente, ele é mudo. A gente só consegue entender e ver o tempo quando a gente entra em silêncio dentro da gente mesmo. Porque o nosso interior, que foi aquela sementinha que Deus colocou dentro de cada um de nós, quando a gente para e pensa e se reflete, a gente vai saber qual que é o caminho, quanto tempo você tem que esperar. É esse convite que eu estou fazendo para todos vocês e para mim também. Porque eu também preciso muito disso. Ou seja, calma. E por falar em calma, gente, olha lá, ó. A Rosa escreveu hoje aqui, sem nem saber qual era o tema da palestra, o que ela escreveu. Calma, respire fundo, silencie. A hora da mudança pode ser agora. Se o momento está difícil, não se vitimize nem reclame. Se torne a pessoa forte que passa por ele. Pare de adiar e tome a decisão que precisa. Jesus está sempre com você. A gente tinha nem conversado. Eu cheguei aqui, ela falou, olha o que eu escrevi. Qual é o tema mesmo da sua palestra? Coincidência, gente? Não é. É a espiritualidade nos incluindo e trabalhando a nosso favor. Não quebres a melodia do silêncio, onde a tua frase soaria em desafio, com a lei de amor que governa o nosso caminho. A gente tem que ter paciência e parar de gritar, parar de reclamar, parar de tudo aquilo que ela falou lá, né? E esperar as coisas ao tempo certo, vir da forma que a gente merece, que não se esqueçam primeiro que a gente tem que merecer, que a gente merece que tudo vai dar certo. Eu vou passar para vocês agora, eu quero só ver porque eu vou fazer tudo para voltar aqui. Eu quero passar 2 coisas para vocês, bem bacana. Medito todas as manhãs assim que acordo, durante 30 minutos. O que você precisa fazer é incluir isso no seu ritual matinal, entende? Você faz xixi, escova os dentes e medita. Isso pode parecer estranho. O sucesso se prova tão frustrante, talvez a sabedoria tenha mais a oferecer. Os antigos sábios descreveram a forma mais sem esforço de se ligar ao universo, e seu lema diretor acaba sendo muito simples: haja de acordo com as leis da natureza. Uma forma é através da prática diária do silêncio e meditação.
saindo da sintonia com o mundo existente, ficando em silêncio, apenas sendo. Imagine-se jogando uma pedrinha num lago parado e vendo-o ondular. Depois de um tempo, quando as ondulações pararem, talvez jogar outra pedrinha. É exatamente isso que você faz quando entra no campo de silêncio puro. Eu medito todas as manhãs. Você viu o que ele falou? O que eu vou colocar para vocês agora, gente, não é só falar sobre o silêncio, é como a gente conseguir entrar nesse silêncio. Esse é um deles. Você viu o que ele fala? Quando você se conecta com a natureza, você consegue entrar nesse sentimento profundo de harmonia, como a natureza. Uma das coisas que ele ensina é isso daí. E vou falar para vocês com segurança. Eu já fiz esse negócio da pedrinha muitas vezes na minha vida. E todas as vezes deu certo. Principalmente num dia agitado, que você está atribulado, que você está nervoso. Para um pouquinho, não precisa nem muito, é 1 minuto. Imagina lá, que nem ele falou, que você está vendo um lago e você joga a pedrinha, e a pedrinha faz aquela onda. Eu não preciso vocês acreditarem em mim, eu quero que vocês façam. Façam, que vocês depois vão me contar. Sandra, olha, deu certo. Esse filme aqui, ó, eu já falei várias vezes desse filme, As 7 Leis Espirituais do Sucesso. É maravilhoso. Eu já assisti ele nem sei quantas vezes mais. Porque ele é muito bom, traz muita coisa boa. E a outra coisa que eu quero mostrar para vocês, além desse, que eu achei bem bacana também, é essa aqui. Essa aqui é uma outra técnica que essa pessoa, essa é uma neuropsiquiatra, que ela ensina também, que eu achei bem bacana. Indo lentamente. Aquele barulho de água passando sobre as pedras, e ali sobre as águas, folhas estão passando flutuando, folhas de diferentes árvores, e cada folha representa um pensamento negativo. Quando um pensamento negativo surgir, seja sobre você, sobre o seu futuro, sobre o seu passado, coloque esse pensamento sobre a folha e observe a folha seguir o fluxo da água. Não empurre, não segure, não analise. Até pensamentos como, isso não está funcionando, ou, vixe, minha mente é um problema, não dou conta, podem ir para uma folha. E o objetivo aqui não é eliminar os pensamentos negativos, é observá-los sem se fundir a eles. Eu simplesmente deixo eles correrem aqui. Quando se sentir pronto, traga a atenção de volta para o ambiente. Os pensamentos negativos continuam. O que ela está dizendo aqui? Muitas vezes, alguém aqui consegue parar de pensar? Enquanto eu estou falando aqui, eu tenho certeza que vocês estão pensando no serviço que ficou, na louça que tem que lavar, na mãe que não ligou. Está todo mundo pensando em alguma coisa. E aí um lance, repare em mim, eu sei que é assim, que eu também fico aí de vez em quando, é assim também. Então, o que ela fala? Para você entrar em harmonia e você conseguir fazer essa mudança interior, esse mergulho, você tem que parar os seus pensamentos por alguns segundos. Mas não tem como parar. Aí é o que ela explica. Não brigue com os seus pensamentos. Para e deixa eles passarem. Deixa eles passarem. Não queira brigar com eles, que você não vai brigar. Você não vai conseguir parar de pensar. Você simplesmente, é uma técnica que ela ensinou ali, você deixar eles passarem. Para e fala assim, deixa. Aí eu estou pensando na minha mãe, estou pensando no meu pai, estou pensando no serviço, vai passando. Vai passando. Vai chegar uma hora que você vai conseguir estar mais tranquilo. E você viu que legal? Você pode imaginar que você escreveu tudo aquilo que você está com raiva, aquilo que você não gostou, aquilo. Faz de conta que você escreveu na folhinha lá e deixou a água levar. Isso são estratégias que eu estou trazendo para vocês, que funcionam para mim.
eu estou trazendo para vocês, para que vocês também, não sei se vocês conhecem, mas que consigam fazer para funcionar. E funciona, gente, e funciona. Então, é isso que ela está explicando. Não brigue com os seus pensamentos. Ai, mas hoje eu levantei com uma raiva, uma vontade de matar um. Por que eu estou pensando isso? Põe ele lá na água, lá, escreve, põe lá na água, estou com vontade de matar um, deixa embora. Aí vem com vontade de matar dois, deixa embora. Vai deixando, vai deixando. Gente, verdade. Vai chegar uma hora que você não tem mais quem matar. Aí você para de pensar naquilo. Vai matando, mata afogado lá na água, né? Mata afogado lá na água, deixa aí. Deixa embora. Que a gente vai se sentir mais leve, né? Porque você vai tirando aquilo dentro de você. Você vai limpando a sua mente daquelas coisas que você não quer. Aí uma coisa bem legal, quando você está pensando, por exemplo, às vezes você está pensando uma coisa assim, gente, mas por que eu estou pensando isso? Esse pensamento não é meu, isso não me pertence. Põe lá dentro da água e deixa ele embora. Não alimenta aquele pensamento. Não fica com aquilo grudado em você. Porque quem que vai ser o maior prejudicado? Somos nós. Tem uma historinha assim, ó, o menino, não sei se vocês conhecem, o menino chegou da escola com tanta raiva, e ele chegou lá com raiva, o pai dele mexia com um negócio de carvão, ele pegou o carvão e começou a jogar na parede, tanta raiva que ele estava, né? O pai dele ficou olhando a atitude dele, né? Aí depois que ele tinha jogado bastante carvão na parede, aí o pai dele chegou e falou assim, o que aconteceu? Aí ele falou assim, porque ele contou, né? Tinha brigado lá na escola, o menino tinha feito isso. Aí ele falou assim, e por que você fez isso? Para despencar a minha raiva. Aí ele falou assim, foi lá, pegou um espelho, né? Foi lá perto do menino, olha pra você. Que jeito que o menino tá? Ele tinha mais carvão, mais o pó do carvão, do que a parede que ele tinha jogado. Então, os pensamentos nossos, aquelas coisas que nos machucam, faz isso conosco, né? Os sentimentos de vingança, qualquer outro sentimento ruim, eles primeiro prejudicam nós mesmos. Somos nós o mais prejudicado. E não esqueçam, a gente não pode esquecer nunca, né? Que tudo aquilo que você semeia, um dia você vai colher. Agora vamos ver se eu consigo voltar lá, né, gente? Continuando, né, a nossa querida. Admira cada estrela na luz que é própria. Nós temos que procurar, gente, para fazer a nossa luz. Todos nós, se ainda somos uma luz apagadinha, né? Ainda estamos bem apagadinhos, mas amanhã nós vamos ser uma luz muito forte e resplandecente. Aproveita, cada ribeiro tem seu nível. Não adianta a gente querer que o rio seja maior ou menor de acordo com a nossa vontade. A gente tem que aproveitar aquilo que ele pode nos oferecer, assim como cada um de nós. Não adianta querer exigir leite de pedra, porque não vai ter jeito, né? Estenda os braços a cada criatura dentro da verdade que lhe corresponda à compreensão. Não podemos querer que os outros, como eu falei, que os outros nos compreendam de acordo com o nosso nível. Muitas vezes somos nós que estamos lá embaixo. Nós não estamos compreendendo porque o outro é muito superior a nós. Quem somos nós para achar que somos melhor que alguém? Então, muitas vezes, às vezes a gente está abaixo e às vezes a gente está acima. Principalmente quando você vê que alguém está acima de mim. Eu estou acima de alguém, uma pessoa não entende o que eu estou falando, então aí você tem que ter compreensão mesmo. Porque às vezes ele não teve a oportunidade que você tem, né? Acho que esse aqui vai dar.
sem som, né? Aquele coisa do abraço, eu coloquei, vocês viram que ideia linda aquela ideia, gente? Os netos fizeram aquilo para eternizar o abraço da mão, né? Então, qual que é a proposta? Vamos eternizar o nosso abraço no coração das pessoas, vamos ser amigos, né? Quando a gente abraçar, abraça de verdade, para que aquele abraço fique no coração dela e ela nunca deixe, nunca esqueça a energia que você transformou naquele abraço. Abraçar é tudo de bom, né? Eu amo abraçar. Discuta aprendendo, discute aprendendo mais porque deseja aprender, que não precisa ferir. Quantas palavras às vezes a gente fala, a gente que está aprendendo e está achando que é o outro que é o burro, né? Cara, você não entendeu ainda o que eu falei? Não precisa disso. Vamos com calma. Vamos tentar olhar e ver as pessoas como aquilo que elas podem nos entender. Fale auxiliando, mas não te antecipe do juízo superior, veiculando o verbo, a maneira do azorrague. Eu pus aqui, gente, azorrague é punição, tá? São as palavras tão difíceis. Inconsciente e impiedoso. Eu vou dar um exemplo aqui agora para vocês, todo mundo vai concordar comigo. Por exemplo, quantos de nós, inclusive eu, a gente julga, mata, sacrifica um assassino, por exemplo? Quantos? Ou a gente passa a falar, não, tudo bem, coitado, né? A gente não faz isso. Um estuprador, por exemplo. A gente faz isso aqui, ó. A gente pune, inconsciente e impiedoso. Então, tem uma passagem no Evangelho que fala sobre os criminosos. Ele fala lá que a gente tem que aprender a ter piedade dos criminosos. Porque eles um dia vão ter que colher aquilo que eles plantaram. Então, nós como seres que a gente tem um pouquinho mais de conhecimento, a gente tem que aprender a ter piedade para com as pessoas que estão fora do caminho. Não saiba a tua mão esquerda o que deu a direita, disse-nos Jesus. Vamos ver se isso daqui vai. Não é legal? Alguém aqui já deu uma flor sem muita intenção? Simplesmente deu? Eu via muito isso às vezes, né? A gente morou em São Paulo, né? Eu cheguei a ver algumas vezes as pessoas deixavam no banco do trem, no banco do metrô,
Eu vi várias vezes as pessoas deixavam uma flor, vi várias vezes as pessoas deixar livro, deixar um bilhetinho. Isso é uma forma de você fazer aquele dia ficar mais alegre, da pessoa que vai pegar, sem ninguém saber. Ninguém sabe quem é você. Alguém viu a cara de quem deu? Mas olha que coisa bonita, né? Nós recebemos flores direto, né, Simone? É? Que bom. Né? Nós temos uma criança loira de olho azul que direto leva flores para mim. Ai, você tem esse privilégio. Ele chega lá com flor para mim, para Simone, a mãe dele. Ai, que gracinha, isso é muito bom. Passa Mas na esse daí é porta. Isso daqui, gente, é que eu tô falando, eu gosto de trazer várias coisas assim, né, para despertar a nossa consciência e a gente pôr a mão na massa. Não adianta só a gente ficar aqui escutando palestra e ficar rezando se a gente não age. Então, tem que ter ação, senão não vamos conseguir. Tem que ter ação. Auxilie sem barulho aonde passa. Agora vamos lá de novo, gente. Vamos lá de novo, para ver se eu consigo puxar. É umas coisas que eu não consegui baixar, eu não sei baixar. Aí você tenta novelar, tá, né? Um dia pode ser você. Ó, eu achei isso o máximo. A gente nunca perde por ajudar, né? Você viu? Então, fica aí mais. Gente, eu não dou uma raiva desse cara aí, eu vou pegar e bater, né? Você viu o cara, o homem desvia. Mas não é capaz. Gente, ele perdeu a chance de ser útil, né? Infelizmente. Acabando, gente, acabando. Aí ele ainda fala assim, né? Recorde, não estou conseguindo colocar. Recorde a ilimitada paciência do Pai Celestial para com nossas próprias faltas. Ajudemos sem alarde o companheiro de romance terrestre, que muitas vezes apenas aguarda o socorro do nosso silêncio. Vou repetir. Muitas vezes apenas aguarda o socorro do nosso silêncio, a fim de levar-se à comunhão com Deus. É simplesmente chegar assim, ó, vem cá, dá um abraço, não pergunta por quê, pra quê, o que aconteceu, né? Acolhe, simplesmente. E passa. Esse vídeo é muito lindo, eu não estou conseguindo montar aqui. Olha que coisa interessante. Nós vamos injetar ele com vírus e matar todos os súditos do planeta. Preciso de você, pai. Por acaso você curte isso, é? Beleza, vamos trabalhar, tá?
me comeu. Esse slide aqui eu tirei desse site aqui, ó, www.pazeamor.org. Vamos lá, meninas? Vamos encerrar então. Faz tempo que vocês não escutam o ouvido de vocês, né? Eu sugiro que quem quiser, né, fechar os olhos e sentir a beleza dessa música. Nossa
corações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Era isso, gente. Espero que vocês tenham. Deus abençoe a todos nós. Você vai depressa, garota? Com o coração agradecido ao Mestre Jesus, à equipe espiritual que nos auxilia, que nos orientou e nos ajuda nesses momentos. Senhor, apenas te pedimos que apazigue nossos corações, que nós possamos levar daqui o melhor daquilo que conseguimos entender. E mais importante, Senhor, que consigamos colocar em prática, para que nós possamos ser melhor amanhã do que nós fomos hoje. Sabemos que está sempre conosco, Pai. Somos nós, na nossa vigilância, que nos afastamos de Ti. Que mais essa noite, Pai, nós possamos estar atentos à Tua luz, à Tua paz e ao Teu infinito amor para com todos nós. Que o Senhor seja sempre louvado. Que assim seja.